Salve galera, mais um vídeo aqui no canal do Medeiros pra gente falar sobre Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Bom, chegou o dia da gente comentar, analisar e opinar bastante sobre as demonstrações financeiras do Botafogo, tá? Uma vez por ano eu faço esse vídeo aqui, aproveito que eu sou um jornalista que tenho formação na área financeira para analisar o balanço patrimonial do Botafogo, que foi divulgado no último dia 30 de abril, com exercício findo em dezembro de 2021, tá? O objetivo desse vídeo aqui é trazer uma linguagem um pouco mais popular para as pessoas que acabam não entendendo aquela pancada de números que tem por ali, né? Então eu vou falar aqui sobre os principais detalhes desse balanço patrimonial, né? Dessa demonstração financeira nesse último ano do Botafogo como associação, né? Lembrando que agora em 2022 o Botafogo já se tornou uma sociedade anônima, então provavelmente no ano que vem eu vou fazer esse vídeo aqui totalmente diferente, falando de uma sociedade anônima com grandes investimentos, né? Lembrando que esse balanço patrimonial são sempre números de dezembro de 2021, tá? Inclusive eu tenho até uma sugestão ao Botafogo, inclusive ontem eu falei com algumas pessoas sobre isso, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui pra gente ir atualizando esses números, tá? Primeiro vamos falar importante assunto, muito importante, e eu prometo ser breve aqui também para não deixar esse vídeo aqui cansativo, e prometo tentar trazer um linguajar um pouco mais claro aí para todo mundo que não entende, repetindo, não entende e nem tem por que saber, né, esses números, já que não é a área de formação de vocês. Beleza? Já volto aqui no canal do Medeiros com essa análise das demonstrações financeiras do Botafogo. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube, no Instagram e no Twitter, trazendo informações e muitas opiniões para vocês. Bom, já peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, deixar o seu like, você contribui bastante para o nosso crescimento. É de graça, clicou nesse botãozinho vermelho aí, pronto, já se tornou um inscrito no canal do Medeiros. Sem mais enrolações, vamos lá, vamos falar sobre esse balanço patrimonial do Botafogo, né? É importante dizer logo de cara que é o seguinte: depois de muito tempo, o Botafogo terminou um ano no verde, no lucro, né? Como a gente chama, no superávit, que a gente costuma chamar, né? O Botafogo vinha de sucessivos prejuízos ao longo dos anos, e isso era muito evidente quando a gente via o crescimento da dívida do Botafogo crescer e a redução de receitas do Botafogo. Então, a conta é muito clara, né? Menos receitas, mais despesas, você obtém um prejuízo. Era isso que o Botafogo vinha fazendo ao longo dos últimos anos, tá? É importante comentar também que o Botafogo essas demonstrações financeiras passa por uma auditoria, tá? Então assim, não é somente o Botafogo produzir esse documento e soltar da maneira que ele quer, não. Ele precisa passar documentações, precisa passar esses números todos para uma empresa independente, que não tem nada a ver com o Botafogo, para essa empresa chamada auditoria externa, né? Uma empresa de auditoria externa que o Botafogo, nesse momento, nos últimos anos vem trabalhando com a BDO, que é uma das 5 maiores empresas do mundo no segmento, né? E essa empresa, a BDO, ela analisa esses números e diz o seguinte: olha, ok, esse número está correto. Ou então, ela pode dizer o seguinte: ok, mas esses números aí tem algumas ressalvas aí. E vai lá e comenta qual ressalva que ela acaba dando para essa opinião. Ou então, ela pode chegar num momento que os números não são passados da maneira correta e ela também se abster de comentar. Olha só, estou me abstendo aqui, não quero comentar, porque não tive as informações necessárias, a transparência necessária para poder comentar sobre esses números, tá? E o que é importante dizer aqui é que o Botafogo teve um balanço patrimonial livre de ressalvas, livre de abstenções, totalmente certinho, tá? Todas as informações que a BDO precisou foram passadas, foram analisadas, e a BDO, como auditoria externa, deu ok para essas demonstrações financeiras que foram divulgadas dia 30 de abril, tá? Esse é o primeiro ponto muito importante a ser comentado. Um segundo ponto muito importante que as pessoas vão logo olhar nas demonstrações financeiras é a questão do lucro e do prejuízo. Eu disse aqui, agora há pouco, que o Botafogo obteve lucro depois de muito tempo.
mas a gente precisa tentar entender o porquê que o Botafogo teve esse lucro, né? Somente o número ali jogado ali é muito raso. Então a gente tenta procurar aí explicações para o Botafogo ter saído de 139 milhões de prejuízo em 2020 para 78 milhões de lucro em 2021, né? Sendo que, se a gente for nas receitas do Botafogo, a gente tem aí receitas de 151 milhões em 2020 e receitas de 118 milhões em 2021. Então o Botafogo cai de divisão em 2020 para 2021. Obviamente teve uma redução nas receitas, redução de patrocínios, redução de direitos de transmissão. Quando você sai da Série A para a Série B, você recebe menos dinheiro da televisão. Então, na prática, e teoricamente também na prática, o caminho aqui para o Botafogo, para ele obter lucro dentro de 2021, não era o aumento de receitas, né? No entanto, que terminou com uma redução até significativa de receitas. Isso era nítido que ia acontecer. Até porque um time na Série B, conforme eu já expliquei aqui, acaba tendo menos dinheiro de televisão, menos dinheiro de patrocínios. O Botafogo não disputa uma competição internacional, acaba não atraindo tanto os patrocinadores, né? Então, o Botafogo teve, no final das contas, uma redução de receitas. Como que o Botafogo conseguiu, então, Medeiros, ter 78 milhões de lucro aí no final do ano? Você consegue de duas formas: ou aumentando suas receitas, que não foi o que aconteceu, ou reduzindo suas despesas. E é aí que o Botafogo atacou, com um grandiosíssimo trabalho de toda a equipe do Botafogo, da diretoria financeira do Botafogo. E aí tem muita gente para comentar aqui. Eu não queria me restringir só a uma pessoa. Geralmente as pessoas falam assim: ah, o Jorge Braga também. Tá? Muita gente trabalhando ali no setor financeiro do Botafogo para fazer com que esses números fossem reduzidos. E o Botafogo conseguiu uma redução significativa, principalmente no custo do seu departamento de futebol, onde o Botafogo saiu de 121 milhões de despesas em 2020 para 85 milhões. Então, assim, é uma redução muito drástica. Jogadores ganhando menos salários, é uma reestruturação completa do futebol. Muitos jogadores que ganhavam altíssimos salários em 2020 foram embora. O Botafogo botou um teto salarial em 2021 em que ninguém poderia passar daquele teto que não tivesse alguma aprovação do Jorge Braga para isso. Então o Freeland teve, na época, um orçamento muito curto para poder trabalhar, né? E o Botafogo, no geral, acabou reduzindo muito essas despesas, né? No final das contas, o Botafogo consegue, através dessa redução de despesas, um impacto já significativo nessas operações, entre receitas e despesas, para fazer com que o clube consiga um lucro. Mas existe uma razão bem especial para que o Botafogo conseguisse ultrapassar muito essa marca e chegasse a esse número de 78 milhões. E aí a gente precisa dar um pulinho no resultado financeiro do clube. O que é resultado financeiro, Medeiros? Geralmente nessa conta de resultado financeiro estão explícitos ali os juros, os descontos de uma dívida que você tem a pagar, ou então algum rendimento de alguma aplicação financeira, algo do tipo, né? Geralmente está ali a questão do resultado financeiro. E no Botafogo, nos últimos anos, essa conta ela vinha sendo negativa. E vinha sendo negativa porque o Botafogo tem muita dívida e os juros dessas dívidas iriam cair nessa conta. Então o Botafogo saiu, por exemplo, de 2020 com 24 milhões de juros, 24 milhões de resultado financeiro negativo. Ou seja, a dívida do Botafogo cresceu em 24 milhões somente em 2020 por conta de juros e de outras contas a mais, mas na explicação, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, juros da dívida. E o Botafogo em 2021, o Botafogo virou essa conta. Em vez de terminar o ano negativo, o Botafogo terminou positivo em 133 milhões nessa conta de resultado financeiro. E é ela que faz o Botafogo sair do prejuízo em 2021. Se não fosse essa conta aqui, o Botafogo terminaria novamente no prejuízo em 2021. Mas o que tem dentro dessa conta para ter dado 133 milhões de resultado positivo, Medeiros? Importante a gente dizer isso aqui. Os descontos nas dívidas, principalmente depois que o Botafogo aderiu ao RCE. Se você acompanha o canal do Medeiros aqui há bastante tempo, você vai se lembrar quando eu disse aqui que o Botafogo aderiu ao regime centralizado de execuções.
onde o Botafogo conseguiu descontos significativos em suas dívidas trabalhistas, cíveis, tributárias. Conseguiu, junto ao governo, abatimentos muito significativos no valor total da sua dívida. E isso tudo, desconto de dívidas, cai dentro dessa conta aqui de resultado financeiro. E aí o Botafogo termina o ano de 2021 com 133 milhões de abatimento dessas dívidas. E aí, mais uma vez, parabéns para toda a equipe, Jorge Braga, o Parrodi, Alessandro Longoni, enfim, todo mundo da área financeira do Botafogo, porque é nesse ponto aqui em que o Botafogo consegue, não somente eles, tá? Todo mundo lá do jurídico também, enfim, eu fico com medo de ficar falando o nome que eu sempre vou esquecer o de alguém. A gente acaba percebendo que é nesse momento que o Botafogo consegue a virada, né, para poder conseguir aí terminar esse ano de 2021 no lucro. É muito significativo esses 133 milhões de resultado financeiro. E isso vem de abatimento de dívidas, conforme eu terminei de falar, né? O Botafogo consegue essa virada de chave. Deixa eu só fazer uma correção dentro desse vídeo, que é muito importante dizer. Quando a gente abre, por exemplo, a nota explicativa, o que é a função da nota explicativa, né? A gente tem lá o balanço patrimonial, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e mais quadros. Quando a gente chega na nota explicativa, a gente consegue esmiuçar um pouco o que está escrito ali naquele número, né? E quando a gente chega na receita do futebol, eu disse aqui, inclusive, que o Botafogo teve uma redução brusca de receitas, né, de 151 milhões para 110, e citei, além dos direitos de transmissão, citei o patrocínio, né? Só que o Botafogo conseguiu melhorar o seu patrocínio mesmo estando na Série B. O Botafogo saiu de 6 milhões em 2020 para 8 milhões de patrocínio, o que eu ainda julgo pouco, tá? Para a grandeza do Botafogo, para a história do Botafogo, mas isso aqui cabe em um outro vídeo. O processo agora, a gente sabe muito bem que o Textor, já falando de 2022, o Textor cancelou todos os patrocínios. Então, o Botafogo deve vir aí com uma nova safra de patrocínios para 2022, com novos contratos, e esses números vão mudar novamente para esse ano de 2022. Mas não foi por conta dos patrocínios que a gente teve essa redução, foi mais pela questão da TV. A receita de transmissão saiu de 65 milhões para 46 milhões. Então o Botafogo teve essa redução e já era esperada essa redução também por conta da queda para a Série B, que impacta todos os clubes, esses direitos de transmissão aí que foram da Globo, né, para o Botafogo. A gente chega na parte onde a gente vai falar sobre a dívida do Botafogo. Todo mundo fica muito de olho nisso, né? E aí, Medeiros, diminuiu a dívida? Eu vi uma matéria aí que não sei o que, falando de dívida, que o Botafogo deixou de ser o clube mais endividado do Brasil. Conta pra gente aí. Então, vamos lá, vamos falar sobre dívida, né? Quando a gente pensa em relação à dívida, a gente vai logo olhar o passivo do clube, né? Onde estão escritas ali as obrigações que o clube tem, né? Então a gente coloca o passivo do Botafogo aí para você ver, e a gente percebe que o Botafogo teve uma redução no seu passivo. Isso é muito claro, muito nítido, quando a gente vê esses números. Mas a gente precisa esmiuçar um pouquinho mais isso, a gente precisa entender um pouco mais esses números. Até porque, se a gente for somar o nosso passivo circulante com o nosso passivo não circulante, Medeiros, rapidamente, o que é passivo circulante? Aquilo que precisa ser pago em até um ano. Passou de um ano, pode jogar no não circulante, tá? Para você que não entende a diferença de circulante para não circulante. Então, o Botafogo tem aí 930 milhões no seu passivo total, né? 930 milhões. Então, se a gente pensar o seguinte, 930 milhões é a dívida do Botafogo? No passivo mas a gente precisa tirar algumas coisinhas aí. Por exemplo, receita diferida, ela tem no circulante e no não circulante. O que se trata a receita diferida? Ela se trata de adiantamentos de contrato e também de receita diferida, que é uma conta. Ou seja, é uma obrigação que o clube tem, mas não necessariamente é uma dívida que o clube tem que pagar. É porque se o Botafogo fez algum adiantamento de algum direito que ele tem a receber, mas que esse direito seria lá de 2023, 2024, isso é muito comum acontecer com adiantamento de cota de TV. Se esse adiantamento de cota de TV for lá de 2024, você recebeu em 2022 porque você pediu adiantado, você
coloca esse valor na sua receita, mas você cria ali uma conta de passivo chamada adiantamento, para você colocar lá naquele ano correspondente, ou seja, nesse exemplo que eu dei 2024, você coloca ela exatamente na competência que obrigatório colocar a questão dessa receita que você recebeu, tá? Essa é uma área um pouquinho mais complicada da contabilidade, mas eu espero que eu tenha sido claro para vocês entenderem por que eu tirei a receita diferida desse passivo do Botafogo em relação a dívidas, porque não necessariamente, em resumo, é para você pagar, mas na verdade você coloca ali só para você fazer um que a gente chama de net, né? Para você colocar aí na competência correta quando chegar lá esse adiantamento que você fez, chegar no ano correto. Beleza? Então é isso. Então o Botafogo, tirando a receita diferida, hoje ele tem uma dívida aí de aproximadamente 860 milhões de reais. E sim, 860 milhões, o Botafogo deixou de ser o clube mais endividado do Brasil. E eu tô esperando aí sair as análises aí dos outros clubes, porque eu acho que a gente não tá nem nesse top 3, hein? Cruzeiro tem mais, Atlético Mineiro tem mais. Botafogo deixou de ser aí, por muito, um dos clubes mais endividados do Brasil. Então é isso. Acho que assim, eu li aqui, passei um pouco dessa questão da nota explicativa, principalmente de receita, né? Para vocês. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nas notas explicativas. Elas são autoexplicativas, como o nome já traduz muito, né? Já fala para vocês. Se eu for passar uma a uma aqui sobre notas explicativas, esse vídeo aqui vai dar 30, 40 minutos. Eu acho que não é o objetivo do vídeo. O objetivo desse vídeo, que já está mais ou menos aí a 10 minutos ou um pouco mais do que isso, é tentar trazer para vocês de uma forma clara, como eu já disse, um pouco sobre esses números que acabaram aparecendo, né? 78 milhões de lucro, o que houve? Botafogo tá rico! Entendeu? Então eu tentei fazer esse vídeo aqui com um pouco mais de clareza, e eu acho que ficou legal aí de entender, e eu quero muito os comentários de vocês. E eu disse que eu ia dar uma sugestão ao Botafogo, e ontem eu falei isso, inclusive, pro Alessandro Longoni no estádio Newton Santos. É o seguinte: eu sei que vocês estão trabalhando muito, o esforço de vocês está sendo nítido para quem está de fora aqui. Eu tento imaginar, mas eu acho que quem está aí dentro, as coisas devem estar pior do que eu estou imaginando aqui fora, de muito trabalho em relação a muito esforço, a muitas horas extras, enfim. Mas quando puder, quando tiver com a casa já arrumada, o Botafogo poderia aderir às demonstrações financeiras trimestrais, né? Por que eu falo isso? Os usuários do Botafogo vão agradecer, né? Seus torcedores, possíveis patrocinadores, né? O Botafogo agora é uma sociedade anônima, e o Flamengo faz isso, o Palmeiras faz isso, os clubes que já estão estruturados fazem isso. Então, o dia que vocês tiverem oportunidade, eu acredito que seja algo que vai trazer mais credibilidade ainda a esses números, a gente acompanhar de 3 em 3 meses, e aí vai me ajudar também aqui, né? Fazer de 3 em 3 meses um vídeo desse para poder falar sobre como está a situação financeira do Botafogo. Eu acho que cada vez mais a torcida do Botafogo se interessa por números. E eu tô aqui para tentar trazer também um pouco desse assunto que eu acho que acaba ficando meio de lado em relação a futebol, né? E a gente sabe que agora, mais do que nunca, os números trazem para o campo o que o clube está fazendo. E a torcida, eu peço sempre para que você esteja ali vendo os números, esteja sempre acompanhando, não fique de longe. O Botafogo já sofreu muito e agora está em plena evolução. Eu disse uma vez na semana passada que o Botafogo, nesse momento, o Botafogo está na pista com um avião para decolar, né? O Botafogo já pegou a velocidade, está prontinho para decolar. E eu espero que em 2023 a gente já comece já a pegar a asa, apontar a asa para cima e subir. É isso que a gente merece, isso que a gente espera. Beleza? Deixe seus comentários. Até a próxima.